missionário Paulo Roberto Rezende de Oliveira. Amém? Quem já ouviu o testemunho dele, ele já não está mais entre nós, já está na glória com o Senhor, mas quem já ouviu o testemunho dele, do filho que nasceu no meio da mata amazônica? Quem já ouviu? Pois é esse aí, o primogênito dele, que vai estar com a gente, não é? E ele assumiu o legado do pai dele, e assumiu o ministério do pai, e o nome do ministério dele é Por Toda a Terra. O missionário Paulo Roberto Rezende, ele era um líder interdenominacional, embora ele tenha conhecido a Jesus na nossa denominação, na Casa da Bênção, não é? Ele tinha o nosso também saudoso apóstolo Doriel como seu pai na fé, o homem que levou ele a conhecer a Cristo. Foi em uma das nossas igrejas que um missionário norte-americano veio pregar, isso logo que ele se converteu, e aquele missionário fez um apelo de pessoas que estavam dispostas a serem voluntárias para evangelizar os índios na Amazônia. Hoje, isso já é mais tranquilo, mas naquela época era um trabalho pioneiro, não é? E ele disse que nesse culto ele sentiu o Espírito Santo queimar no coração dele, e ele e a esposa foram para a floresta amazônica, entrar no mato lá para evangelizar os índios, e lá estiveram o primeiro filho deles, que é o Eliatã. Eles têm outros filhos, mas o primeiro foi o Eliatã. E em torno de 15 ou 21 dias atrás, o Eliatã estava inclusive na África, como o pai dele ia várias vezes durante o ano para a África para fazer missões. Agora ele assumiu esse ministério, ele tem ido. Então, faz muito tempo que eu tenho vontade de trazê-lo aqui, mesmo antes do Senhor ter levado nosso querido missionário Paulo Roberto Rezende. Eu já tinha vontade de trazer ele aqui, mas a gente está sempre, as nossas oportunidades às vezes são escassas, né? E agora nós tivemos essa oportunidade em função da nossa conferência estadual, amém? De poder arcar com os custos, do transporte, da hospedagem, não é? De poder trazer ele aqui para ministrar conosco. Então eu creio, irmãos, que vai ser um momento maravilhoso. A gente vai sugar ele de manhã, de tarde e de noite. Para ele descansar, eu vou pregar uma mensagem, não é? E também para ele descansar, o pastor o missionário André de Londrina também vai pregar uma mensagem, não é? Então vai ter duas mensagens pela manhã, uma um de nós vai pregar e a outra ele. Depois serão duas mensagens à tarde, uma também um de nós vai pregar e a outra ele. E encerraremos a noite com uma mensagem. Então serão 5 mensagens, muito louvor, muita oração. Será um dia maravilhoso, amém? Agora, para nós aqui, nós ainda teremos um regalo, teremos algo a mais. O pastor Leatã, ele chega aqui na quarta-feira. Então, na quarta-feira, nós queremos fazer uma macrocélula aqui. Em vez de você ir para a célula, a gente vai fazer uma macrocélula aqui na igreja, para já receber, algo especial que Deus vai trazer para a nossa vida, através da vida dele, amém? Então vai ser uma semana intensa, na semana aí da quinta-feira, dia 21, que vai ser feriado. Nós teremos aí no domingo o nosso culto, teremos na terça o nosso RCE, teremos na quarta a macrocélula, em vez de você ir para a célula, você vai vir para a macrocélula, onde nós seremos ministrado através da vida dele, não é? Eu quero que ele fale muito para nós dessa questão de missões. Ele é uma pessoa que ele tem propriedade para falar sobre isso. Ele nasceu numa missão, foi criado no meio da missão e vive na missão até hoje. O pastor Leatã, ele regula de idade comigo, talvez 1 ou 2 anos mais velho do que eu, deve ter aí mais de 45 anos, mas desde que se conhece por gente, a vida dele é missão, não é? Então eu tenho certeza que Deus o usará poderosamente, amém? Se já usava o pai dele, a gente sabe que de geração em geração a bênção ela vai se multiplicando, não é verdade? Não é? Então tenho certeza que nós seremos agraciados, não é? Eu sempre gostei muito de ouvir o missionário Paulo Roberto Rezende,
não é? E a fama do Eliatã é que Deus usa ele assim nesse ministério de ensino de uma forma muito poderosa. Então tenho certeza que nós seremos edificados. Então se esforce para você não perder. Deixa eu dar um conselho para você, irmãos. Olha só, muitos irmãos, quando nós temos uma oportunidade como essa, eu chamo de oportunidade, não é? De receber algo a mais, eles abrem mão do a mais. Como que você pode fazer isso? Não, já que vai ter na quinta, eu não vou vir na terça. Já que vai ter na quarta, eu não vou vir na terça. Você está entendendo? O Senhor está preparando algo a mais. Mas se você abre mão, você troca 6 por meia dúzia, porque você se recusa a receber o a mais de Deus. Mas pastor, é cansativo? É. Mas me diz o que é bom nessa vida, que vale a pena, que não cansa. Não é verdade? Não é? Até descansar cansa, não é verdade? Eu já vi gente que fala assim, eu estou cansado de não fazer nada. Pois é, e descansar é bom, descansar vale a pena, mas também cansa. Então quero incentivar vocês a reservar aí essa semana, não é? Então nós teremos aí dia 19, terça-feira, dia 20, quarta-feira, macrocélula, e dia 21, então, será a nossa convenção estadual. Amém? A quarta-feira não tem custo nenhum, custo zero, pode trazer quem você quiser. A conferência, ela tem custo em função dos custos que a gente tem, e você, com a sua inscrição, nos ajuda a custear a vinda dele até aqui. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos então à palavra do Senhor desta noite, amém? O nosso foco esse ano é estabelecer uma parceria com o Espírito Santo. Aos domingos eu tenho pregado para você o que e o como, o que é preciso que você faça para ter uma parceria com o Espírito Santo e como você deve fazer. E se você seguir as instruções, seguir o caminho estabelecido pelos princípios do Senhor, lembrando, esse caminho, ele tem uma porta estreita e ele é um caminho difícil, um caminho apertado, não é? Temos que andar nele. Eu tenho falado isso muito aqui para você já. A vida cristã não é para quem quer o mais fácil, é para quem quer o melhor, amém? O Senhor nunca prometeu o mais fácil, mas Ele nos conduz ao melhor, amém? Pastor, mas não está escrito que os deveres são fáceis e o fardo é leve? Sim, mas você vai cumprir um dever fácil, carregar um fardo leve, passando por uma porta estreita e andando num caminho difícil. Então, como a porta é estreita, o fardo não pode ser muito grande, não é verdade? Né? Como o caminho é apertado, é um caminho difícil, a tarefa não pode ser difícil, não é verdade? Mas isso não quer dizer que vai ser fácil, não é? O fardo sim é leve, as tarefas são fáceis, mas porque nós temos que passar por uma porta estreita, temos que andar por um caminho difícil, amém? Então a gente tem que nem você vai fazer uma expedição no mato, não pode levar muita coisa, não é verdade? Né? Tem que ir leve, senão você não vai longe. Por quê? Porque a dificuldade que você vai encontrar no caminho é grande, não é? Então, não interprete isoladamente um texto bíblico, porque senão você tira ele fora do contexto, e você acaba caindo no laço de espíritos do erro, espíritos do engano, e aí você invalida o plano de Deus na sua vida, porque você passa a crer de forma errada, inadequada naquilo que está escrito, amém? A Bíblia e nem o Senhor Jesus nos promete facilidade, mas Ele nos garante o melhor, amém? Então, se você quer o melhor, você tem que ser crente. Se você quer o mais fácil, não é? Você tem que seguir aquele Deus que disse assim, se ajoelhado me adorar, se prostrado me adorar, te darei as nações da terra. Quem falou isso? Que Deus é esse? O diabo, Satanás. É só ajoelhar e adorar que eu te dou as nações da terra. Jesus recusou esse caminho, mas tem muito crente aceitando a proposta que Jesus rejeitou e ainda acredita que segue os passos do Senhor, amém? Nós não podemos fazer isso, glória a Deus.
E nós estamos falando na terça-feira o propósito de nós termos o Espírito Santo na nossa vida, não é verdade? Não é? É muito importante nós entendemos o propósito. O Senhor não está em nós como um prêmio, como uma recompensa, porque tem gente que ostenta a presença do Espírito Santo como assim, não, eu sou santo, eu não faço nada de errado, então o Espírito Santo está em mim. Não é verdade? Não é? O Espírito Santo não está aqui para nos fazer feliz. O Espírito Santo não é um guarda-costas, embora ele nos proteja. Não é verdade? O Espírito Santo é muito mais do que isso. O Espírito Santo é a presença do Pai em nós, é a presença do Filho em nós. Jesus disse, ele falou assim, eu e o Pai viremos morar com vocês. Como que isso ia acontecer? E aconteceu através da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Mas o Senhor, Ele não está em nós a passeio, Ele não está em nós por acaso, Ele não está em nós simplesmente para a gente ter uma vida que começa com era uma vez e termina com foram felizes para sempre, não é? Não começa com era uma vez, geralmente começa com ai de mim, não é? E não é para ser feliz para sempre, mas acima de tudo é para ter vida eterna. Amém? Glória a Deus por isso. Então, e nós estamos estudando nas terças-feiras que um dos propósitos do Espírito Santo estar em nós é porque Ele quer nos dar uma vida frutífera. Repita comigo, vida frutífera. Quem quer ter uma vida frutífera aí? Não é? Embora o foco da nossa vida frutífera não são as coisas naturais, não são as coisas materiais, o nosso foco é o reino de Deus e a justiça dele, ou seja, está ligado no reino do Espírito, no plano eterno, né? Mas é óbvio que tudo aquilo que fazemos no reino do Espírito tem um impacto na nossa vida natural, ou não é verdade? Sim ou não? Tem. E nós acabamos nos tornando frutíferos em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida. Nosso foco não é esse, né? O nosso foco aqui não é ganhar dinheiro, nosso foco aqui não é ser feliz, nosso foco aqui não é sombra e água fresca. Nosso foco aqui é negar a si mesmo e tomar nossa cruz, porque nós queremos seguir o nosso Senhor, amém? Seguir os passos dele, não é? Isso exige muita abdicação, isso exige muita renúncia, mas isso também gera bênçãos fantásticas na nossa vida, inclusive na nossa vida material, amém? E é óbvio, né, que o ser humano em si ele já é imbuído de uma capacidade de realizar, de uma capacidade de frutificar, não é? Você não precisa do Senhor para ser uma pessoa humanamente e materialmente bem-sucedida. Você está entendendo? Não é? É inegável que Hitler foi um homem bem-sucedido, foi ou não foi? Ele conseguiu fazer o que se propôs no coração, sim ou não? Conseguiu, meu irmão. Ele é, entre os ruins, o mais, né, entre os maus, ele é um dos homens que conseguiu ter sucesso no que ele fez. Você está entendendo? Mesmo fazendo aquilo que o Senhor não queria que fosse feito. Você está entendendo? Então, o ser humano ele tem capacidade de realização, mas quando você recebe bênçãos do Senhor e você não se move simplesmente na sua capacidade natural, mas se move na sua capacidade sobrenatural, isso é infinitamente melhor, não é? O Senhor ele pode nos dar mais do que nós podemos pedir ou imaginar, amém? Mateus 5, do 14 ao 16, é o texto básico que a gente está usando para nós falarmos sobre essa vida frutífera. Diz assim: vocês são a luz para o mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem
e louvem o Pai de vocês que está no céu. Amém? É óbvio que o Senhor não está falando de lâmpada e nem de fogo, Ele está falando de nós, e Ele está falando também da presença do Espírito Santo. Assim como ninguém acende uma lamparina para que ela fique escondida, Ele está dizendo que Ele não vai colocar em nós o Espírito Santo, a não ser que nós decidamos viver o propósito. Amém? E uma das decisões que nós temos que tomar para viver o propósito é a decisão de viver uma vida frutífera. Você tem que decidir frutificar. Entendeu? Decidir frutificar é diferente de querer frutificar. Todos, absolutamente todas as pessoas, independente se creem ou não creem no Senhor, elas querem ter uma vida frutífera. Entenda uma coisa, você não passou a querer ter uma vida frutífera depois que você conheceu Jesus. Eu conheci Jesus, tive minha primeira experiência de relacionamento com o Senhor quando eu tinha 45, quando eu tinha 25 anos de idade. Hoje eu tenho 45, faz 20 anos e alguns meses, não é? Do meu primeiro momento com o Senhor. Mas sinceramente, eu não desejava uma vida frutífera, eu não desejava uma vida de sucesso. Quer dizer, eu já desejava uma vida frutífera, eu já desejava uma vida de sucesso muito antes de eu conhecer Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque você também não passou a desejar ter uma vida frutífera depois que você conheceu Jesus. Você já queria, mas querer ter uma vida frutífera é uma coisa, e decidir ter uma vida frutífera é outra coisa. Porque entenda uma coisa, querer não gera mudança em ninguém. Concorda comigo? Sim ou não? Não gera. Irmãos, tem gente que eu já pastoreio quase que o tempo que eu sou pastor aqui. Já, ano que vem faz 10 anos. Né? E tem gente que há 10 anos quer determinadas coisas, mas faz 10 anos que não consegue também. Porque querer não muda a vida de ninguém. Não é? É claro que o querer é importante. Por que o querer é importante? Porque o querer se torna para nós um pré-requisito para que, hora ou outra, eu tome uma decisão. Aí sim, as decisões, elas têm poder de transformar a nossa história, porque dão permissão para que o Senhor comece um processo de transformação na nossa vida. Aí você pode perguntar para mim assim, mas missionário, Deus precisa da minha permissão? Ele não precisa, mas Ele decidiu não fazer nada sem a sua permissão. Você está me entendendo? Não é que Ele precise, porque Deus não precisa de nada, Ele é Deus, Ele é divino, Ele é soberano, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele pode tudo e a gente pode muito pouco, não é verdade? Não é? Mas Ele decidiu que seria assim. Ele estabeleceu um caminho para que as coisas aconteçam, e Ele mesmo diz que Ele não nega aquilo que Ele estabeleceu, Ele não nega Ele mesmo, e Ele não vai mudar, porque Ele não muda. A Bíblia diz que Ele não muda, nele não há sombra de variação, não é? Porque senão geraria escuridão. Então, Ele vai cumprir aquilo que Ele estabeleceu. E para Ele fazer alguma coisa na sua vida, precisa de uma permissão. E essa permissão não é você orar, ajoelhar e orar e falar assim, Senhor, eu deixo o Senhor fazer em mim, eu deixo o Senhor me dar uma vida em abundância, mas sem nenhuma decisão que vai te conduzir a ter uma vida frutífera. Você está entendendo? Não é? Que bom que seria fácil. Não é? Irmão, como seria fácil? Como esse caminho seria fácil? Como essa porta não seria estreita se bastasse a gente se ajoelhar e dizer assim, Senhor, eu deixo o Senhor me dar uma vida frutífera. Eu estou usando meu livre-arbítrio para dizer que deixo agora, e você já levanta dali com uma vida frutífera. Que bom seria, né? Mas não, é uma decisão. E toda decisão no reino de Deus envolve negar a nós mesmos e envolve tomar a nossa cruz. Nenhuma decisão é fácil.
Os deveres são fáceis, o fardo é leve, mas as decisões que representam essa porta estreita e esse caminho difícil, né, é difícil. Você está entendendo? Não é? A gente tem que fazer como um camelo para passar pela porta da agulha. Nós temos que nos render ao Senhor, que camelo consegue andar de joelho, e temos que ser descarregados de coisas que impedem do Senhor colocar sobre nós o fardo dele. Aí sim, nós começamos a trilhar esse caminho que o Senhor preparou para nós. Ele é esse caminho que nos conduzirá a uma vida frutífera. Amém? Então você tem que tomar uma decisão. Você tem que decidir não aceitar uma vida infrutífera. Você tem que decidir se livrar das desculpas, se livrar das razões, se livrar dos motivos, por mais nobres que eles sejam. Irmãos, eu já até falei para vocês algumas vezes isso. Irmãos, tem pessoas que elas têm motivos tão nobres, mas tão nobres, que a gente não consegue nem... A gente sabe que por mais que seja nobre, está afastando ela do plano de Deus. Mas é tão nobre que a gente não tem nem o que dizer. Se a gente contrariar, vamos pensar até que a gente é doido. Você está entendendo? É uma decisão particular sua, de decidir ter uma vida frutífera. Quando você decide, e quando você toma decisões que vão te afastar daquilo que te torna infrutífero e vão te aproximar daquilo que te torna frutífero, aí sim, meu irmão, aí você usou o seu livre-arbítrio de forma correta. Aí sim você disse sim para o Senhor, porque não é um sim de palavras, é um sim de uma ação, de uma atitude, de uma escolha, de uma decisão firme no Senhor. Aí, meu irmão, você dá espaço para Ele agir. E prepare-se, as bênçãos te seguirão, não é? Ele abençoará o trabalho das suas mãos, aonde você colocar a planta do seu pé, Ele vai te dar por direito. E a gente pode ficar citando um monte de promessas aqui, que elas vão acontecer na sua vida. Amém? Então tome essa decisão, amém? Glória a Deus, não é? Nós já falamos alguns frutos que o Senhor quer que a nossa vida tenha, né? O que está acontecendo, meu filho? Vou mandar contar teus dedos. O fruto do Espírito, frutificar nas boas obras, não é? E tantos outros frutos, as vidas para o Senhor. E nós falamos na terça-feira passada que o trabalho é muito importante para que sejamos frutíferos. Não é o trabalho em si que nos faz frutíferos, mas por meio do trabalho, o Senhor nos coloca numa condição de sermos frutíferos, amém? Porque um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento, não é? Mas se não houver quem plante, nem quem regue, o Senhor, Ele decidiu que Ele não vai dar o crescimento, não é? Falamos que o trabalho é muito importante para a nossa comunhão com o Espírito Santo. Por quê? Porque você só pode ter comunhão com quem trabalha se você estiver trabalhando também. Eu não sei vocês, mas toda família tem um folgado. Sim ou não? Na minha tem 2. Somos 4 irmãos e 2 são folgado, entendeu? Então tem o meu irmão mais velho, tem eu, tem outro e tem um caçula, não é? E meu irmão, e quando esses tempos que eu e meu irmão mais velho fomos a Porto Alegre para dar uma reconstruída na casa do meu pai, desmanchamos e levantamos outra. Na verdade eu fiquei lá na parte de desmanchar e o meu irmão mais velho levantou outra. Meu irmão, a gente lá suado, cansado, e chegava um dos folgados para dar palpite. E aí daqui a pouco um folgado saía e chegava o outro folgado, entendeu? A gente todo sujo, fedorento, chegava de cabelinho, a vaca lambeu, penteadinho, todo arrumadinho. Olha e pergunta assim: por que você não faz assim? Qual a vontade que dá no vivente? Meu irmão, quem trabalha não consegue ter comunhão com quem não trabalha.
em quem não trabalha, por mais que tenha uma boa vontade de ajudar, dando a sua opinião sincera, também não vai conseguir ter comunhão com quem não trabalha. Jesus disse, eu trabalho e meu Pai trabalha até hoje. Você está me entendendo? Então, quem não trabalha não consegue ter comunhão com quem trabalha. Não é outra coisa que nós vimos sobre o trabalho. O trabalho gera em nós crescimento, desenvolvimento e fortalecimento. Não é verdade? Não é? Tem até um ditado que diz que o trabalho dignifica o ser humano. Óbvio que nem todo, né? Mas o trabalho, ele molda o caráter. Você já viu que toda pessoa que tem um problema de caráter, ela tem problema com o trabalho? Sim ou não? Toda pessoa que tem problema de caráter, ela tem problema de trabalho. E por que ela tem esse problema de caráter? Porque possivelmente na infância dela, né, o pai e a mãe não deram tarefas. Você está entendendo? Porque entenda uma coisa assim, ó, liberdade sem responsabilidade gera delinquência. Fala assim comigo, liberdade sem responsabilidade gera delinquência. Então, conforme o seu filho vai crescendo, você não pode negar a ele liberdade. Mas como que você vai criar ele uma pessoa que vai saber respeitar limites? Dê a ele responsabilidade. Ele vai crescendo, as responsabilidades se tornam limites naturais, limites saudáveis da nossa vida. Uma pessoa que não quer assumir responsabilidade, ela tem uma deficiência grave de caráter e ela não aceita limites. Você está entendendo? Não é? Quantas vezes eu falo para a Rafaela, que já está na idade, né? Pai, posso fazer isso? Pode. Já fez isso, já fez isso, já fez isso, já fez aquilo, já fez aquilo. Depois que fizer, pode. Não é verdade? É limite. Você está me entendendo? Pai, posso fazer isso? Não, não pode fazer isso, porque amanhã tu tem tal responsabilidade. Né? Posso acordar até tarde hoje? Não. Por quê? Porque amanhã tem uma responsabilidade de acordar cedo. Né? Você já viu aquela pessoa que passa a semana inteira piscando no trabalho, porque resolveu ficar domingo até 3 horas da madrugada vendo filme? É uma baita de uma irresponsabilidade, não é verdade? Aí vai acumulando cansaço a semana, aí começa a falhar os compromissos, aí já não vem na igreja porque já está cansado, mas tu ficou acordado até mais tarde, porque não sabe viver dentro de limites. Então, não é o trabalho, ele gera crescimento, desenvolvimento, fortalecimento. O trabalho ele transforma o nosso caráter, o nosso temperamento e a nossa personalidade. Falei para vocês, né? Eu duvido, eu duvido. Ó, uma das coisas que me ajudou na minha vida é que o primeiro demônio que eu expulsei de uma pessoa, eu tinha 2 meses de crente. Pastor, como que isso aconteceu? Bom, eu fui a terceira ovelha da congregação. Tinha o pastor, a esposa dele, o meu irmão Marquito, que já tinha vindo de outra congregação, tinha um lá que não durou muito tempo, e tinha eu. A seara é muito grande e os trabalhadores naquele tempo era quase ninguém. Então, estava na igreja, era pau para toda obra. Você está me entendendo? Meu irmão, você não tem noção como isso me ajudou espiritualmente. Porque eu duvido você ter responsabilidade de orar para uma pessoa que está com problema de possessão, e às vezes tem que fazer várias orações, e isso não te incentivar a buscar a presença do Senhor, não te incentivar a santidade. É ou não é verdade? E isso começou cedo na minha vida. Não é? Então, eu tenho 20 anos de crente, mas o primeiro demônio que eu expulsei, eu tinha 2 meses de crente. Você está entendendo? Não é? Tem que expulsar. A gente não tem. E hoje os crentes, hoje os crentes, deixa eu fazer um parênteses aqui. Hoje os crentes têm medo de deixar os outros crentes expulsar demônio. Porque eles têm medo do diabo. Ai, e se meu filho expulsar um demônio? Ai, o diabo vai pegar ele. Irmão, se tem uma brecha e pegar, é até didático.
Vai aprender que o pecado tem consequência. Não é verdade? Sim ou não? De Rafaela falar para mim assim: pai, Deus mandou orar para alguém. Rafaela tem 12 anos. Ora, filha. Pai, e se ficar endemoniado? Aí que tu tem que orar mesmo. Não é? Alguém pode ouvir isso e pensar assim: mas será que o missionário não tem medo da filha dele, 12 anos, para demônio? Eu tenho medo de virar uma crente de 30 anos e nunca ter expulsado um demônio. E isso eu tenho medo. Você está me entendendo? Eu não, meu irmão. Os meus filhos são uma herança que eu vou deixar para o Senhor nessa terra. Eu quero deixar, eu só tenho 2 filhas, eu quero deixar umas mulheres violentas, meu irmão. Mas umas irmãs assim que, entendeu, que o diabo vai passar uns 300 quilômetros delas. Desde pequenininho já expulsando demônio. A Rafaela, quando tinha 1 ano, brincava de boneca assim, ó. Sai! Sai! Oh, maravilha! Você está me entendendo? Eu não lembro disso. Mas aí já expulsava demônio, que ela me viu expulsar demônio, eu fazia as libertações na igreja, atender os irmãos em casa, e tinha que orar, entendeu? Deixava ela brincando de... Quantas vezes a Rafaela brincando de boneca, e eu expulsando demônio? Nenhuma nem 2. Ela ficava olhando, daqui a pouco ela estava fazendo a boneca. Sai! Ela não lembra, mas ela está treinada já. Desde pequenininha. Você está entendendo? Então, o trabalho transforma o nosso caráter, transforma o nosso temperamento, transforma a nossa personalidade. Amém? Falei também de por que as pessoas não fazem o trabalho, né? Não vou repetir aqui, senão vou me alongar muito. Eu quero chegar no que eu preciso falar para você hoje. E eu quero falar para você hoje, nessa questão dentro da vida frutífera ainda, que o nosso trabalho no Senhor sempre traz proveito. Amém? Repita comigo: o nosso trabalho no Senhor sempre. Fala assim: sempre. Olha para alguém que está do seu lado aí, dá um sorriso bonito para ele. Olha, não, olho no olho, olho no olho, olho no olho. Essa é uma dinâmica importante. Fala assim: o meu irmão bonitinho, você tem que acreditar que sempre é sempre. Sempre é sempre. O que quer dizer sempre? Quer dizer que não há exceção. Se você fizer o trabalho que o Senhor quer que você faça, que é o trabalho dele, ele tem a missão e ele nos comissionou, não é? Ele repartiu, nos deu o privilégio de participar da missão dele, nos deu o privilégio de participar do trabalho dele. Meu irmão, isso é um privilégio. Você está me entendendo? Um grande privilégio. E se a gente fizer o trabalho do Senhor, não é? Não vai nunca ser em vão. Na Nova Tradução diz que sempre vai trazer proveito, amém? Eu quero ler com vocês 1 Coríntios 15, do 50 ao 58. Porque as pessoas, elas têm um relacionamento errado com essa crença. Porque eu sei que você crê que quando você faz o trabalho do Senhor, esse trabalho não é em vão, não é? Mas às vezes não corresponde a essa fé. 1 Coríntios 15, 50 a 58 diz assim: meus irmãos, o que eu quero dizer é isto: o que é feito de carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus, e o que é mortal não pode ter a imortalidade. Escutem bem esse segredo, escuta bem esse segredo, que é um segredo. Nem todos vamos morrer, olha aí, mas todos vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos. Quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados, nós os vivos. Pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Olha o que ele disse: pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal,
E este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Ou o seu aguilhão, né? Na tradução antiga. 56. O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, aí vem onde eu quero chegar com vocês, mas o contexto é muito importante. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho, repita comigo, sempre traz proveito. Mais uma vez, sempre traz proveito. Então nós temos, o apóstolo Paulo está nos dando um incentivo, para a gente continuar sempre ocupado no trabalho do Senhor, ou seja, o trabalho que Ele tem que fazer, é o trabalho que Ele deu para a gente. Coloca esse versículo aí na Almeida Revista Atualizada, por favor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Tem gente que interpreta esse texto de uma forma errada. Ele interpreta assim, ó: porque o meu trabalho no Senhor não vai ser vão. O que a pessoa pode entender com isso? Que se ele é salvo, se ele, né, é batizado, tudo que ele fizer, independente do que fizer, vai dar certo. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que tudo que a gente fizer relacionado à obra do Senhor, isso é bom. Isso vai trazer um proveito para a gente. Ou seja, não vai ser em vão. Na NTLH, fala diferente, coloca aí de novo. Continua ocupados no trabalho do Senhor. Não é? Então você tem que ter a interpretação correta do texto, porque senão você começa a crer em coisa que não está escrito. Você começa a criar expectativas em promessas que o Senhor não prometeu em lugar nenhum. É ou não é verdade? Tem até música que canta essas promessas, não é? Uma música, deixa eu me lembrar aqui, aquela que canta que quem tem promessa não morre, né? Como é que é? Me ajuda aí. Aí tem muita gente cheia de promessa existindo. Muita gente cheia de promessa. Morrendo, sem ela se cumprir. Aí se o cara crê numa música dessa aí, o que o cara vai crer? Ah não, desisti porque eu não tenho promessa. Pô, então aí Deus faz acepção de pessoas então. E aí a gente começa a invalidar, a partir daí, um entendimento errado, invalida outro, que invalida outro, daqui a pouco a Bíblia não vale nada para mais ninguém. E tem tanto crente aí, entendeu? Que a Bíblia está invalidada na vida dele. Porque ele espera coisas que o Senhor não prometeu. É claro que tem promessas, todo mundo tem promessa, amém? Eu nunca vi uma promessa assim: filho meu, eis que te digo, que eu te chamei para não fazer nada, para ser pequenininho. Não, as promessas são grandiosas, não é verdade? Porque Deus é grandioso. Irmãos, olha só, e quem é grande, fala de coisas grandes. Você está me entendendo? É óbvio, não é? Então a gente tem que estar ocupado nesse trabalho do Senhor, amém? Vamos lá então. Vamos embora isso esteja escrito, embora isso faz parte da nossa confissão de fé, porque tudo que está escrito tem que fazer parte da sua confissão de fé, sim ou não? Você tem que usar isso como um escudo para se proteger dos dardos inflamados do maligno, não é? Quando, por exemplo, eu estou fazendo alguma coisa
e vem uma seta do maligno na minha mente, elas vêm, isso não vai dar em nada, isso não vai adiantar nada. O que eu uso? Eu uso o escudo da fé, e para mim usar esse escudo da fé, nessa hora eu lembro de quais versículos? Esse é um dele. Não, está amarrado, Satanás. Eu já repreendo a mim mesmo, já repreendo o meu coração que é enganoso, você está me entendendo? Repreendo a minha alma, que é fraca, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, não é? Já repreendo o Satanás, seus demônios, tudinho, e falo, não, está amarrado em nome de Jesus. Todo o meu trabalho, tudo que eu faço, que está relacionado com o trabalho do Senhor, que Ele me comissionou, tudo isso traz sempre proveito, sempre. Nem sempre é o proveito que eu espero, mas sempre traz proveito. Amém? Embora muitas pessoas creem nisso, gente, como tem gente desanimada com o trabalho. Como tem gente que já trabalhou um dia e já parou de trabalhar. Colocou a mão no arado e olhou para trás. Como tem gente que volta e meia tentado a dizer, porque eu não sei o que está acontecendo, pastor, o que eu estou fazendo, pastor, e não está acontecendo nada. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que o que está escrito ali é mentira. Ou ela não está fazendo o trabalho do Senhor, não é? Ou ela está dizendo que esse negócio aqui é mentiroso. E aí, muitas pessoas, por causa das dificuldades, elas creem na mentira. Elas deixam de crer na verdade e passam a crer na mentira. E as coisas dizem, mas eu acho que Deus não me chamou para isso. A grande comissão é para todos. Amém? As duas coisas mais importantes do crente, na vida do crente, é o grande mandamento e a grande comissão. As duas coisas mais importantes, assim, no top, está no top, entendeu? Qual o mandamento mais importante? Se tem o mais importante, é o mais importante, não é verdade? Qual é o mais importante? Amar, que é o grande mandamento. E qual é a tarefa mais importante? Fazer discípulos, que é a grande comissão, não é? Teologicamente, é classificado como o grande mandamento e a grande comissão, ou seja, é o maior mandamento e a maior tarefa que todos nós, sem exceção, devemos zelar por elas. Entendeu? E sinceramente, meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Está difícil de encontrar crente compromissado com o grande mandamento. Está difícil de encontrar crente compromissado com a grande comissão. Os crentes de hoje não falam mais em grande mandamento. Os crentes de hoje não falam mais em grande comissão. Entendeu? Por quê? Porque em função, né, de tentar e fazer as coisas que o Senhor diz para a gente fazer e não ter resultado, a pessoa acha que está sendo em vão. Entenda uma coisa, irmãos, e o trabalho do Senhor não é só o trabalho da igreja, amém? Vamos dar um exemplo. O Senhor tem um trabalho para mim com o marido, sim ou não? Minha esposa não é filha dele? É ou não é? Ao mesmo tempo que ele é meu pai, ele também é meu sogro. Não é verdade? Então ele tem uma tarefa para mim, com a minha esposa. Ele tem um trabalho que ele faz na vida dela, sim ou não? E ele quer que eu participe desse trabalho. Eu preciso participar do trabalho do Senhor na vida da minha esposa. Mas também existe um trabalho do Senhor na vida das minhas filhas, sim ou não? Até porque elas são uma herança que eu vou deixar para o Senhor nessa terra quando um dia eu for embora daqui.
Então existe um trabalho que o Senhor está fazendo na vida da Rafaela, existe um trabalho que o Senhor já está fazendo, e já não é precoce, porque o trabalho começou quando ela estava na barriga da mãe dela, está fazendo na vida da Lara, é ou não é verdade? Eu não posso esperar ela crescer para mim assumir uma responsabilidade de um trabalho que o Senhor já começou quando ela estava na barriga da mãe dela. Não, espera crescer mais um pouquinho, quando tiver. Tem gente que confunde, né? Começar o trabalho com batismo, não só depois dos 12 que a gente começa. Ô, meu irmão, onde é que você leu uma coisa dessa? Você está entendendo? É óbvio que existe o trabalho do Senhor a nível do corpo de Cristo, a nível da igreja, que eu também tenho que fazer o trabalho dele. Agora, quantas pessoas em aconselhamento falam assim: ah, pastor, não adianta mais orar, pastor. Você está endemoniado. Ah, pastor, você não conhece o fulano, não conhece minha esposa, não conhece meu marido, não adianta fazer mais nada. Como que você está falando isso? Se você deve crer que o trabalho que o Senhor mandou você fazer, Ele te assegura que não vai ser vão, ou seja, vai trazer proveito. E essa crença errada, esse relacionamento inadequado com a palavra de Deus, onde a gente diz que crê, mas ao mesmo tempo tem atitudes que mostram que a gente não crê, e a gente não admite que a gente não crê. Esse que é o pior. Está na cara que a pessoa não está crendo. Ela diz: mas eu creio. Não, mas você não crê. Não, eu creio sim. Não, você não crê. Não, mas eu creio sim. Mas se você crê, você está desanimado? Se você crê, você estava desistindo? Sim ou não? Se você crê, se você tinha parado, você estava cogitando tirar a mão do arado, seja ele no aspecto ministerial, seja ele no aspecto familiar, seja ele no aspecto social. Irmãos, eu milito, não milito nessas 3 áreas, eu milito na igreja, eu milito dentro da minha casa, para eu fazer o trabalho, ajudar o Senhor no trabalho que está fazendo dentro da minha família. Eu milito na sociedade, você está me entendendo? Porque o Senhor está fazendo um trabalho, tá ou não está? E eu tenho que fazer esse trabalho junto com Ele, eu sou parceiro dele, é nós. Tomei o jugo, não é verdade? Entendeu? Eu olho para o Espírito Santo e falo assim: Espírito Santo, é nós. Você está entendendo? Não é Ele envolvido nas minhas coisas, é eu envolvido nas coisas dele. E claro, quando a gente se envolve nas coisas dele, Ele mesmo disse que o soldado não paga os seus custos, não é verdade? Ele garante. Se a gente se envolver nas coisas dele, Ele nos dá a garantia. Pode deixar que eu resolva a sua vida. Mas se eu quiser que Ele se envolva nas minhas, isso não tem garantia nenhuma. E tem muita gente tão desanimada, mesmo crendo e conhecendo esse versículo bíblico, entendeu? E tem muita gente ainda que nem quer colocar a mão no arado, porque vê o testemunho de gente que coloca a mão no arado e reclama. Ai, porque é difícil. Ai, porque não sei o quê. Porque, irmãos, tem uma diferença em a gente reconhecer as dificuldades, e nós não podemos tapar o sol com a peneira, amém? Mas tem uma diferença entre isso e você ficar se lamentando, entendeu? Você está me entendendo? Não é? Irmão, se é para se lamentar, faça que nem Jeremias, não se lamente para as pessoas, se lamente para o Senhor, amém? O lugar dos seus lamentos é o Senhor, entendeu? Não é a sua esposa, não é o seu marido, não é os seus filhos. Pior ainda, se você lamenta para filho, meu irmão, nossa Deus, você está estragando a vida deles. Sangue de Jesus tem poder. Você vai arrumar você vai deixar uma herança ruim para o Senhor, e Ele vai ficar bravo com você. Você está entendendo? Então, vigia nisso, beleza? Agora, claro, né? Existe. Por que a pessoa ela entra nessa situação de desânimo, de desistência?
Tem um texto que diz que quem crê no Senhor não ficará desiludido. Sim ou não? Então, por que as pessoas, elas se desiludem? Porque ela tem um problema de fé. Se você é uma pessoa que se desilude com as coisas do reino, é porque você tem um problema de fé. Porque entenda uma coisa, a Bíblia diz, não é eu, que se você crê no Senhor, você não ficará desiludido, não importa as frustrações, não importa os escândalos, não importa os problemas, não importa as injustiças, se você crê no Senhor, você não ficará desiludido. Aí você pode responder para mim, mas pastor, eu creio no Senhor, e eu estou desiludido. E eu vou responder você não crê no Senhor, porque se cresce, você não estaria desiludido. Não, pastor, mas eu creio, e eu estou desiludido. Não, filho, não pode. E se você crê, você não pode, a gente vai ficar nessa luta, até que aí a gente ache uma solução. Então, você crê? Creio. Está desiludido? Estou. Bom, então você crê do jeito errado. Só pode ser, não é verdade? Já que você afirma que você crê, então, você está crendo do jeito errado, entendeu? Existe a fé verdadeira, existe a fé falsa, existe a fé pequena, existe a fé grande. Ou a sua fé está no tamanho errado, ou você tem uma fé falsificada, meu irmão. E tem uns negócios falsificados aí que parece verdadeiro, não é verdade? Sim ou não? Labareda falando com a gente esses dias, né? Foi, né, pastor Marquinhos? No escritório, ele está com tênis ali, diz que um amigo dele mandou uma mensagem para ele assim, pô, esse tênis é original? Foi original? Quanto é que está um tênis que ele falou daquele lá? O original está 11 mil. Quanto é que custa isso aí? 300. Nossa Deus, eu não compraria um tênis de 11 mil. Nem que eu tivesse os 11 mil. Não é verdade? Nem o 300 o Fábio está comprando ali. Imagina de 11 mil. Mas por que alguém perguntou? Porque estava parecendo original. Não é? Tem gente que tem a fé réplica. Tem gente que tem a fé primeira linha, mas não é original. Tem cara de original, tem cara de verdadeira, mas quando vem, por exemplo, a desilusão, a gente vê que ela não é a original nem a verdadeira. Quando vem a falta de ação, a gente também vê que ela não é a original, não é, e nem a verdadeira. Quando ela vem acompanhado de medos, a gente vê também que ela não é a original e não é a verdadeira. Por que eu digo que não é a original e a verdadeira? Porque as pessoas, para conformar a fé delas, a situação da vida delas, elas passam a crer em coisas que não está escrito. Por exemplo, eu não tenho chamado. Né? Eu acho que não é isso que o senhor quer que eu faça. Não, ele olha para a situação, não é muito difícil, então acho que aqui não adianta, que vai ser vão mesmo. Aqui não vai ter proveito nenhum. E tem gente que usa até aquele momento de Jesus em Nazaré, onde ele não pôde fazer muitos milagres, para comprovar essa aberração da fé que ele está criando dentro dele. Usa a própria Bíblia para contradizer a própria Bíblia. Gente, a Bíblia nunca pode ser usada para contradizer a Bíblia. Os versículos, eles se complementam, amém? Eles não se contradizem, eles se complementam. Porque a Bíblia não tem a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Amém? Sim ou não? Ela é a palavra de Deus. Então não pode haver contradição, porque o Senhor não nega ele a ele mesmo, não é? Aí você começa a criar essa fé errada, uma fé torta, até parece ser original,
mas não é. Você está me entendendo? E aí, você começa a fazer o trabalho que você pensa que é o trabalho do Senhor, mas, de fato, você não está fazendo. Amém? E sim, o trabalho, ele é muito importante para que possamos ser conduzidos a uma vida frutífera. Ninguém é conduzido a uma vida frutífera sem o trabalho. Tem gente que pensa assim, ó, quando eu for frutífero eu trabalho. Não, tem que trabalhar para ser frutífero. É mais ou menos que pensar assim, ó, quando eu ficar rico eu vou trabalhar. Tem lógica isso? Não! Tem que trabalhar para ficar rico. Então, o trabalho que o Senhor quer que eu faça, o trabalho dele que Ele quer que eu faça, vai me conduzir, é uma forma, é um processo no qual o Senhor quer que a gente entre, para que Ele nos conduza a viver essa vida frutífera. Amém? Então, quero falar aqui, se der tempo, 4 pontos sobre o trabalho do Senhor. Amém? Primeiro, é muito importante, não é? É muito importante saber qual é o trabalho do Senhor. Saber o quê? Qual é o trabalho do Senhor? Bom, é fácil de a gente achar, é fácil de a gente entender, mas é difícil de a gente receber isso na nossa vida, não é, como uma missão. O trabalho do Senhor é simples, quer dizer, não é simples, é fácil de entender qual é. Está lá em Mateus 28, 19. É o que Ele nos comissionou. Não é, portanto, vão todos os povos do mundo, façam com que sejam meus seguidores, batizando os seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele falou lá em Atos, lá, fiquem aqui até que do alto vocês serão revestidos de poder, e depois sejam minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins. O que é ser testemunho de Jesus? É anunciar, como disse o apóstolo Paulo, lá na instrução da ceia de 1 Coríntios, a morte dele até que ele venha, porque que ele morreu. É ou não é verdade? E nós vemos como que se anuncia a morte do Senhor. Nós vemos Filipe fazendo isso com o eunuco, sim ou não? Nós vemos João e Pedro e João fazendo isso com um coxo. Nós vemos eles anunciando a morte de Cristo diante do conselho superior dos líderes judeus, sim ou não? Nós vemos Paulo evangelizando, fazendo isso por todo o Império Romano. Então, a Bíblia nos mostra claramente o que e como. Você está me entendendo? Nós temos que usar as brechas que achamos nas pessoas para falar que existe um Senhor, um Deus que morreu por eles e que tem um plano maravilhoso na vida deles. No coxo foi a doença, foi ele ser coxo. É ou não é verdade? Sim ou não? Para os atenienses, foi uma imagem que era dedicada a um Deus desconhecido. Aí Paulo chega lá, no lugar onde os atenienses ficavam lá, discutindo sobre as filosofias. Eu vim falar para vocês daquele Deus lá, que vocês não conhecem. Ele é o Deus criador dos céus e da terra, de tudo que neles há, já começou a rebaixar os outros. Não é verdade? Já rebaixou Zeus, Afrodite, Nefertiti, quem mais? E todo aquele bando de Deus lá do Olimpo, não é? Esse que vocês não sabem o nome, esse que vocês não conhecem, ele é o Deus criador dos céus e da terra, ele é o top das galáxias, ele é o maior. Ele começou dizendo que ele é o maior, para depois dizer que era o único. É ou não é verdade? A brecha, a necessidade, a ignorância. Você está entendendo? Qualquer caminho para que a gente coloque Jesus na vida das pessoas, esse é o trabalho. O trabalho de fazer discípulos. Mas óbvio que esse trabalho não é feito na igreja, não é verdade?
não é? Eu tenho que fazer discípulo de Jesus como um pastor, eu tenho que fazer discípulo de Jesus como um marido, eu tenho que fazer discípulo de Jesus como pai também. Você está me entendendo? Não é só fazer discípulo de Jesus na igreja. Isso não é uma profissão. Nós não temos uma profissão, nós temos uma vocação que se estende a todas as áreas da nossa vida. Uma vez, eu recebi um pastor aqui em Curitiba, do estado sul do Brasil aí, não é aqui do Paraná, e ele estava desanimado, e eu sinceramente, eu não sabia, eu estava até aflito, eu não sabia nem o que falar para ele. Aí eu convidei ele para vir até aqui, para me poder ajudar de alguma forma, e eu estava orando ao Senhor, para ver o que ele me dizia, e aquela coisa toda, e aí o Espírito Santo falou para mim assim, ó, pergunta para ele, o que ele quer que o filho dele seja. Porque a grande questão da vida dele é que ele estava frustrado porque ele não conseguia levantar líder na igreja. Ninguém na igreja que ele pastoreava queria ser líder. Ninguém na igreja que ele pastoreava queria cuidar de ninguém. Ninguém queria ser pastor. Imagina a gente ser um líder que não envia nunca ninguém nessa vida. Que frustrante diante da revelação do Evangelho. E ele estava frustrado porque ele conhecia a revelação, conhece a revelação do Evangelho. E ele comparando a expectativa do Evangelho com a vida dele, ele está se sentindo fracassado. Aí as pessoas perguntam pelo que ele quer que o filho dele seja. Sentei na mesa com ele e perguntei, ô pastor, diz uma coisa. O que o senhor quer que seu filho mais velho seja? Eu quero que meu filho mais velho seja advogado. E o outro, quero que meu filho mais velho, não me lembro quem falou, me lembro só do mais velho. Aí eu perguntei assim, pastor, o senhor quer que as suas ovelhas sejam líderes e pastores, mas o Senhor quer que o seu filho seja advogado. Eu tenho certeza que o Senhor quer o melhor para o seu filho do que para as ovelhas que o Senhor lidera. É porque o Senhor acha que ser advogado é melhor do que ser discípulo. O Senhor acha que formar um advogado é mais nobre do que formar um discípulo. Aí está seu problema. Você está entendendo? O nosso trabalho é o trabalho de toda a nossa vida, filho. Você está me entendendo? A gente faz discípulo na igreja, a gente faz discípulo em casa. É ou não é verdade? Eu não vejo roda da fé para expulsar um demônio aí. Pai, o que eu faço? Manda sair. Expulsar demônio é a coisa mais fácil, é a oração mais fácil que tem, é só ficar, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Ter fé, né? Sai em nome de Jesus. Uma hora sai, não é verdade? Ele não tem outra opção, ele é obrigado a obedecer, porque a autoridade está no nome do Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Todo aquele que crê será dado poder para curar enfermos, expulsar demônios, falar nova língua, se tomar veneno, pisar em cobra, escorpião, não sofrerá nenhum. Ou você crê nisso, ou você não crê, filho. Você está me entendendo? E não é todo adulto que crê. Não é todo que tem mais de 10 anos de crente que crê. É todo aquele que nele crê. Amém? Todo ser humano que respira e que consegue crer, louva o Senhor, faz discípulo, expulsa o demônio, cura enfermo. Você está entendendo? É todo mundo, não é? João começou na sua pré-adolescência a seguir Jesus, não é verdade? Pelo menos é o que dizem os estudiosos bíblicos, não é? Então, esse é o trabalho do Senhor, amém? A gente pode fazer outras coisas paralelas e periféricas que nos ajudam a isso? Sim ou não? Mas esse é o trabalho principal? Não. Eu posso pregar com o foco de não fazer discípulo? Posso. O irmão pode cantar com o foco de não fazer discípulo? Pode. Você pode expulsar demônio com o foco de não fazer discípulo? Pode. Mas você pode fazer tudo isso com o foco de fazer discípulos. Você pode ser um marido, uma esposa, com o foco de fazer discípulo. Você pode ser um pai e uma mãe, com o foco de fazer discípulo. Você está entendendo? Primeiro. Segundo, então, por que devemos nos envolver com o trabalho do Senhor? Então, por que nós devemos nos envolver com o trabalho do Senhor, não é?
Nós devemos nos dedicar ao trabalho do Senhor por amor a Ele, por gratidão a Ele, e sabendo que o trabalho que o Senhor quer que a gente faça é o caminho que nos leva ao Pai. É o caminho o quê? Que nos leva ao Pai. Seguir os passos do Senhor Jesus. Não tem como você ser um seguidor dele se você não decidir fazer o trabalho dele. O que ele respondeu para o mestre da lei que queria seguir ele? Senhor, eu estou pronto para te seguir. O que ele respondeu? As raposas têm as suas tocas, os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde recostar a sua cabeça. O que ele está dizendo? O que ele está querendo dizer assim? Ei, você não pode andar comigo, porque você quer seguir os meus passos, mas você não quer fazer o que eu estou fazendo. Você quer ver o que está acontecendo, você quer sentir uma unção, você quer sentir um mover. Você quer poder dizer, eu estava lá, fazendo o quê? Vendo. Não. Não é assim, gente. Entendeu? Para Jesus, ele disse, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. E ninguém vê o Pai a não ser por mim. Gente, ele falou para o moço rico, já está obedecendo os mandamentos? Estou. Tá certo. Se você olhar para a Bíblia, está certinho? Estou, então vem e me siga para ser perfeito. Pastor, mas ele falou, vende. O vende não interessa, porque não era vender as coisas que ia fazer ele se tornar perfeito, e nem dar para os pobres. Era ele se tornar um discípulo de Jesus, um trabalhador, e isso aperfeiçoaria o caráter, o temperamento dele, a personalidade dele. É ou não é verdade? Então entenda uma coisa, nós fazemos o trabalho, não porque nós queremos um resultado externo, seja ele qual for, seja um número de pessoas salvas, embora isso é importante para o Senhor, não é reconhecimento, não é dom, não é nada disso, é porque nós somos gratos ao Senhor, nós somos devedores dele. Olha o que está escrito aqui em 1 Coríntios 9, do 16 ao 19, diz assim, eu não tenho direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho, afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Fazer isso o quê? É obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Irmãos, hoje está escasso crente que tem esse tipo de gratidão ao Senhor. Rapaz, eu sou tão grato a Ele, eu amo tanto a Ele, eu reconheço tanto o que Ele fez por mim. Como que reconhecendo isso, eu não vou fazer o trabalho do Senhor? Como que reconhecendo isso, eu não vou anunciar o Evangelho? Entendeu? Como? Irmãos, entenda uma coisa, todo amor, ele gera um desejo de um compromisso, sim ou não? O amor gera um desejo de servir. Não, se você não tem desejo de ter compromisso com o Senhor, se você não tem desejo de servi-lo, é porque você não o ama. E a Bíblia diz que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, e que não subiu no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus te ama. Fica tranquilo com isso. É impossível deixar de te amar. Tem coisas que você recebe por causa do amor dele por você, mas tem coisas que você só vai receber como recompensa pelo seu amor por ele. Essa é uma grande realidade. Então tem coisas que todo mundo recebe, dependente de quem seja, mas tem coisas que você recebe como recompensa pelo seu nível de amor por ele. E qual foi a conversa final que ele teve com Pedro? Me ama? Cuida das minhas ovelhas. Me ama? Cuida das minhas ovelhas. Me ama? Cuida das minhas ovelhas. E cuidar de ovelha dá trabalho. Sim ou não? Alguém já cuidou da ovelha bicho mesmo aí? Não? Eu não cuidei também.
Mas uma vez eu fui, né, ler sobre o assunto. Meu irmão, dá uma trabalheira, meu irmão. Dá uma trabalheira. Que nem com os irmãos. Dá uma trabalheira. Imagina, você acabou de tirar os carrapichos das lãs daquela ovelha. Você já andou no mato de roupa assim, pegou aqueles pega-pega? É uma desgraça, né? Agora imagine tirar isso da lã da ovelha. Aí você acabou de tirar os carrapichos, solta o bicho some para o mato. Você dá aquela angústia de novo. Não, tem que fazer de novo. Pois é, filhinhos pelos quais, novamente, tenho dores de parto. 17, por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento, porém se faço como um dever, e é assim que a gente tem que fazer, um dever de gratidão, um dever de amor, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Nesse caso, qual é o pagamento que eu recebo? É a satisfação de anunciar o Evangelho sem cobrar nada. Olha aqui, por que muitos estão desanimados? Porque a satisfação não está no trabalho, a satisfação está no resultado. Gente, quem ama o Senhor, a sua satisfação está no trabalho, porque a gente está fazendo para Ele, e a gente sabe que Ele está se agradando. Por que você está desanimando? Por que você está querendo desistir? Porque a sua satisfação está no resultado. Pastor, estou pregando, ninguém está vindo. Filho, continua pregando. Eu estou orando, não está acontecendo nada. Filho, continua orando. A sua satisfação tem que estar no trabalho. Meu irmão, Paulo foi traído, e pelos de fora, pelo de dentro, foi abandonado, nosso Deus, navio afundou não sei quantas vezes, a cobra mordeu, surraram, prenderam, chicotearam. Não. Eu não paro de fazer o trabalho. Por quê? Porque ele discerniu isso, não é? Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Nesse caso, qual o pagamento que eu recebo? É a satisfação. Satisfação do quê? De agradar ao Senhor. De fazer o que Ele quer que a gente faça. Não, então, por que eu devo trabalhar? Porque é isso que o Senhor quer que a gente faça. E onde é que está a minha satisfação? Em estar fazendo o que o Senhor quer que a gente faça. Irmão, imagina o dia que você experimentar o regozijo na alma, no espírito, de você saber que você está fazendo algo que agrada ao Senhor, independente da situação, independente da circunstância. Meu irmão, essa é a nossa maior recompensa. A minha recompensa não é você não é meu, eu nem te comprei, nem paguei nada por você, não é verdade? A minha recompensa não é a fama, a minha recompensa não é a ajuda de custo que eu recebo da igreja, não. Meu irmão, a minha recompensa é o trabalho, é de eu poder botar essa minha carinha bonita aqui no travesseiro, agora à noite, e poder dizer assim, rapaz, eu fiz o meu trabalho. Você está me entendendo? Ontem evangelizei um cara dentro do Condor. Hoje já aconselhei um pastor de manhã, já orei, já estudei. Amanhã à noite vou visitar um irmão lá que o Fernando botou no grupo lá pedindo oração. Um irmão não, uma pessoa que ele botou lá nos jovens lá, pedindo oração pelo filho, porque o filho está com perseguição maligna. Eu já peguei o telefone, mandei um zap para o Fernando, me passa o contato, já marquei com ele, amanhã eu vou na casa dele. Você está me entendendo? Meu irmão, porque gente, isso dá alegria. Pastor, e se o cara do Condor não vir para Jesus, o problema é dele, ele que vai para o inferno, não sou eu. E se o outro cara lá for lá orar, expulsar demônio, depois que expulsar demônio, eles nunca mais dá cara, acontece muito isso, não é verdade? Sim ou não? Uma vez eu fiquei com raiva, eu pastor lá em Porto Alegre, orei por uma irmã lá, a irmã ficou curada, foi na igreja e falou assim, pastor, vem aqui para a pessoa que eu vou lá na tal igreja para pagar minha promessa para a senhora Aparecida, porque eu fiz uma promessa para ela, eu vim aqui, o senhor orou e eu fiquei curado.
deu vontade de volta o câncer. Mas a gente não pode fazer isso. É a satisfação de fazer o trabalho. Não tem como estar desanimado. Eu confesso até uma coisa para vocês, irmãos. Tem outras coisas na minha vida que me desanimam, sim. Mas eu penso, rapaz, eu tenho que servir Jesus, eu tenho que pregar uma mensagem, eu tenho que orar por alguém, eu tenho que aconselhar alguém. Rapaz, eu volto animado. Eu volto satisfeito. O Senhor é minha rocha, Ele é minha fortaleza, Ele é meu esconderijo, Ele é a minha força, e é servindo Ele que Ele se torna tudo isso para mim. E é você servindo Ele que Ele se tornará tudo isso para você. Você está me entendendo? Eu estou com um monte de problema, eu tenho que dar um tempo, eu tenho que pregar o evangelho, meu irmão, tenho que expulsar uns demônios, tenho que curar uns enfermos, tenho que anunciar, evangelizar um ali, um aqui, tenho que aconselhar um outro aqui, o outro ali, entendeu? Não sei se funcionou para os outros, mas para mim, o meu trabalho, o Senhor, para mim nunca é vão, porque eu sei que eu estou agradando Ele, e essa deve ser a nossa satisfação. Dá um glória aí, por favor. E a satisfação de anunciar o Evangelho, sem cobrar nada e sem exigir o direito que tenho como pregador do Evangelho. 19, sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Irmão, esse negócio dava tanta alegria para Paulo, que eu falei assim, eu quero fazer isso pro resto da vida. Eu abro mão do que tiver que abrir, inclusive da minha liberdade. Sou livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravos de todos. Eu vou servir as pessoas, porque é isso que Deus quer que eu faça. Eu vou falar do amor de Deus para elas, eu vou cuidar delas, eu vou orar, eu vou não sei o que, tudo que a gente tem que fazer, porque isso me alegra. Porque me alegra, porque eu sei que o Senhor está satisfeito comigo por causa disso. Você está me entendendo? Então o foco do trabalho é agradar a Deus. E é impossível agradar a Deus sem servir a Ele, gente. Porque a vida que o Senhor quer que a gente tenha, se a gente somar lá o que está escrito em Romanos 12:1, em Efésios 4:24, Ele quer que a gente tenha uma vida correta, uma vida agradável a Ele, e uma vida dedicada a Ele, correta com Ele. Correta com quem? Com Ele. Acima de tudo, correta com Ele. Às vezes, para ser correto com os outros, ou com a gente mesmo, somos incorretos com o Senhor. Entendeu? Se eu for correto com Deus, eu não vou ser incorreto com ninguém, mas é verdade que tem horas que eu vou aborrecer um, entristecer o outro, chatear aquele outro. Não está escrito isso. Não pode ser meu seguidor quem não estiver disposto a aborrecer pai, mãe e até a si mesmo por causa de mim. Você está entendendo? Então a gente tem que ser correto com o Senhor, a gente tem que ser agradável ao Senhor, e para mim agradar ao Senhor, às vezes eu tenho que desagradar os outros, e tenho que desagradar até a mim mesmo. Tem que ser dedicado ao Senhor. Você está me entendendo? Dedicado ao Senhor. Essa é a vida verdadeira, que é a vida em abundância que o Senhor quer dar para a gente. Você está me entendendo? Mas o foco do trabalho é esse. Fazer o trabalho para fazer o quê? Agradar ao Senhor. O trabalho, ele vai te moldando, como eu já falei, o teu caráter, o teu temperamento, a tua personalidade, até que você chegue em um nível aonde a sua vida agrada a Deus. Ei, Deus te ama, amém? Mas Ele te amar não quer dizer que Ele se agrada de ti. Você está me entendendo? Um dia, eu orando na igreja, lá em Porto Alegre ainda, veio minha irmã para mim assim e falou assim, eu quero dizer uma coisa para o senhor, Deus mandou dizer para o senhor, que Ele tem prazer na tua vida, que Ele se agrada na tua vida. Meu irmão, eu conheço Jesus, e eu me conheço. Eu falei, não tem como Ele se agradar de Jesus de mim. Eu sabia como é que estava a minha vida.
Entendeu? Aquela palavra, embora massageou a minha alma, não era uma palavra de Deus para minha vida. Eu não estava agradando, eu sabia que eu não estava agradando o Senhor. O Espírito Santo estava me espremendo. O Espírito Santo, ele estava me levando ao arrependimento, me espremendo, me levando a tomar decisões que eu não queria tomar. Aí vem alguém e fala para mim: olha, Deus manda dizer que Ele se agrada de ti. Era tudo que o diabo queria me dizer, para que eu, não, então eu estou bem, então isso é coisa minha, então isso é coisa da minha cabeça, e eu abortar o processo de transformação do Senhor na minha vida. Se você não está bem parecido com Ele, você é o filho amado, mas não o filho no qual Ele encontra prazer, não o filho em quem Ele se agrada. E quando você mais agrada ao Senhor, Ele te recompensa. Com o quê? Com crescimento. Ele te recompensa com frutos, o fruto do Espírito. Ele te recompensa com dons, te recompensa com maturidade espiritual, que vem a partir da perseverança. Você está me entendendo? Ele te recompensa até dando almas para você cuidar, porque, gente, cuidar de almas é um privilégio. A Bíblia diz que Ele, Jesus, acrescenta à igreja aqueles que Ele salva. É Ele que salva. Nós anunciamos o Evangelho, mas as pessoas acreditar no que a gente está pregando é uma recompensa que o Senhor nos dá, porque nós estamos agradando a Ele. Não é porque a gente tem uma pregação maravilhosa, não é porque tem uma pregação excelente, não é porque tem um daquilo e daquele outro, não, é recompensa do Senhor. Agrade a Ele. Mas para agradar a Ele, trabalhe para você ser formado e moldado e transformado. Ande com Ele. O trabalho vai te dar comunhão com Ele, Ele vai te influenciar. E aí quando você estiver em um nível que para Ele já está adequado, Ele vai começar a te recompensar. Você vê que as coisas vão começar a fluir, e você não vai saber nem porquê. É dádiva do Senhor para a sua vida. É bênçãos que te seguem. Amém? Não aceite não ter uma vida frutífera. Trabalhe, entenda o propósito do trabalho, qual é o trabalho e qual é a verdadeira motivação que você tem que ter para trabalhar. Através desse trabalho, que é o trabalho do Senhor, Ele sempre vai trazer proveito para a sua vida. Sempre. E a sua satisfação vai estar nisso, e não nos resultados. E porque você crê no Senhor, você não ficará desiludido. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos dar ao Senhor nesta noite. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Oh Espírito Santo. Ribacou, querebaxi. Ribasnebiascou, bibibibacou, querebaxi. Ribenebacou, querebelê. Xerebenecou, baqui, rerebacou. Oh Espírito Santo. Senhor, faz essa verdade ser espírito e vida dentro de nós. Oh Espírito Santo, nós precisamos ser transformados através desse processo do trabalho, que é o teu trabalho, que o Senhor quer que façamos, Senhor. Nós queremos nos render ao Senhor, nos render ao teu querer, nos render à tua vontade, nos render à tua presença que está em nós, Senhor. Decidindo não aceitar uma vida infrutífera, mas decidindo viver uma vida frutífera. Oh Espírito Santo, vou falar aleluia, o que todos ore ao Senhor, se renda a Ele, tome decisões na sua vida nesta noite. Oh aleluia. Eu estava longe, você estava perto, eu te rejeitei, em troca recebi afeto. O Senhor te ama. Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Creia, creia. Oh, aleluia. Ribas nébias. Oh, menebaqui. Não me abandone.
abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você e ouvir e ficar feliz. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você e ouvir e ficar feliz. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E ficar feliz. Senhor, nos ajude, Senhor. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Oh, aleluia, aleluia. Levante, Senhor, trabalhadores, trabalhadores. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Oh, aleluia, oh, aleluia. E ficar feliz. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Ele está aí em você. Eu tenho você. Oh, Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus, amém, irmãos? Irmãos, o Espírito está em você. Não apague ele, não entristeça ele, amém? Seja um trabalhador,
e que a sua alegria esteja no trabalho, em agradar o Senhor, amém? Deus te abençoe, não saia sem me dar um abraço em nome de Jesus.